Quando a gente recebe alta, a gente acha que vai ficar tudo bem e que agora acabou. Mas e aí a gente convive com o pós-Covid, com as sequelas do que essa doença nos traz. Os sintomas neurológicos continuaram. Eu continuei esquecendo das coisas, uma ansiedade muito absurda que eu não tinha antes. Eu não era mais a Camila que eu conheci, que eu conheci durante esses 27 anos, eu virei outra pessoa. Eu não consigo explicar muito bem por que eu não conseguia falar, porque às vezes, né, a gente pode pensar, é só falar. Eu não tinha força e eu não queria falar, sabe, não fazia sentido nada. Até que a minha oxigenação chegou a 89 e aí começou a minha jornada da internação da Covid. Eu não conseguia dormir porque eu tinha medo de dormir e não conseguia respirar e morrer. Eu tinha medo também de esquecer como é que respirava, porque de vez em quando eu esquecia. É surreal esquecer de fazer a coisa mais básica da vida, que é respirar. Uma ansiedade absurda, eu tremia o meu corpo inteiro. E os segundos pareciam, assim, horas que eu tava sozinha e que ninguém tava dando bola pra mim. E que eu ia morrer a qualquer momento. Falaram que eu ia ser entubada. E aí eu fiquei, ninguém que vai entubado sobrevive. Então quer dizer que eu vou morrer, eu tenho certeza que eu vou morrer. Antes de eu ser entubada, eu tava com meu companheiro no quarto e eu olhei pra ele e eu pensei, cara, eu nunca mais vou ver ele na minha vida. E aí eu fui entubada. É complicado assim lembrar. Eu fiquei internada 12 dias e 5 desses dias eu fiquei entubada. Meu companheiro estava comigo, né, depois que eu fui entubada. E eu só reconhecia ele. Os médicos, eles vinham e falavam, nossa, Camila, que bom, né? Olha só como é que tu tá bem. Eu falava, quem é tu? Eu não tinha força nas minhas pernas, eu não tinha força nos meus braços, eu não conseguia fazer o movimento de pegar alguma coisa. E para além dos sintomas físicos, de eu não conseguir existir sozinha, ser independente, eu comecei a ter muitos lapsos de memória. Eu não lembrava do que eu estava falando. Às vezes eu estava conversando com as pessoas e do nada eu parava. E eu parava mesmo e começava a tentar assimilar o que estava acontecendo ali. E aí, assim, rapidamente eu já lembrava, mas eu já não conseguia mais falar. Me faltava todas as palavras, me faltava o significado das coisas. Então eu comecei a fisioterapia motora e a respiratória. A fisioterapia motora é pra gente começar a ter essa autonomia e conseguir fazer as coisas por nós mesmos. E a respiratória são vários exercícios que a gente estimula o pulmão a usar toda a capacidade dele. Conseguir segurar o ar, conseguir respirar mais fundo sem tossir. E eu comecei a fisicamente ficar uma pessoa mais independente. Isso 1 mês, mais ou menos, depois da minha alta. Desde a internação, eu tava perdendo cabelo, assim, eu passava a mão e saía tufos de cabelo, muito cabelo mesmo. Por aqui, por embaixo, na nuca, no topo da cabeça. E aí eu comecei a ficar apavorada, que eu vou ficar careca. Mas aí passou, assim, tá, eu vou ficar careca, mas eu vou estar viva, cara, então não tem problema. Depois que a gente passa por isso, qualquer coisa, parece que a gente já vai morrer. E eu não quero morrer. E aí a gente entra nessa espiral de ansiedade e tudo. Uma vez me falaram dessa coisa das falhas, que elas são as marcas dessa luta que eu venci. E eu olhei pra isso com tanto carinho que eu não queria esconder mais. Então eu falei, não, eu vou cortar ele bem curtinho e eu quero mostrar pra todo mundo que eu venci. Principalmente eu quero mostrar pra todo mundo que eu peguei porque ninguém se cuidava. Eu me cuidava, e uma pessoa sozinha não faz diferença. A gente precisa que todo mundo se cuide. Porque cuidar o outro é um ato de cuidar a si mesmo. Então, cortei meu cabelo curtinho, ele continua caindo. Agora eu tô fazendo um tratamento pra ver se eu consigo fortalecer. E os cabelinhos novos já estão surgindo. Então, as coisas estão voltando a um pouquinho mais da normalidade. Mas no caminho até aqui, por exemplo, eu comecei a ficar cansada, começou a faltar um pouquinho o ar.
porque eu parei a fisioterapia respiratória. E aí eles até me falaram, isso é uma coisa que tu vai ter que levar pra tua vida, assim. Tem uma amiga minha, que ela ficou tão triste, que ela começou a desenhar, que era a forma que ela tinha pra colocar essa tristeza pra fora. E aí ela começou a desenhar os meus alvéolos, de uma forma bem artística, e ela começou a colar esses alvéolos pela cidade, como quem me leva pra passear, quem me leva pra respirar. E ela falou que o mundo inteiro ia respirar comigo e que a gente ia sair dessa juntas. Então hoje tem vários alvéolos meus colados por São Paulo, aqui por Florianópolis, em lugares muito significativos assim pra mim.